Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós somos te gratos, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós, Senhor Jesus, e hoje nós devemos nos consagrar, Senhor Jesus, e essa consagração, Senhor Jesus, só é possível por meio do seu sangue, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, porque o Senhor nos juntou como a igreja. Ó Senhor Jesus, o Senhor está formando esse tecido maravilhoso. Senhor Jesus, o Senhor nos ajuda a estarmos, Senhor, unidos e revestidos desse amor. Senhor Jesus, Senhor, isso não é possível sem a Tua vida, sem a Tua palavra. Senhor Jesus, Senhor, então como igreja, Senhor Jesus, esteja junto a nós, para que possamos fazer esse tecido, Senhor Jesus, para que cada irmão, Senhor Jesus, para que cada pessoa lá fora possa, Senhor, se juntar nesse tecido, Senhor Jesus, possa, Senhor, reconhecer o Senhor como nosso Salvador, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por cada um dos irmãos, por essa igreja, Senhor Jesus, Senhor, nós estamos aqui diante desses símbolos, Senhor Jesus, desse pão, desse cálice, Senhor Jesus, que possamos ter clareza, que possamos ter realidade do porquê fazemos isso, Senhor Jesus, porque hoje nós somos filhos do Senhor, porque o Senhor está nos juntando, nos revestindo nesse tecido maravilhoso, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, ó Senhor, pelo Senhor ter nos escolhido, Senhor, para fazermos parte, Senhor, da igreja em Filadélfia. Senhor Jesus, Senhor, o Teu amor, Senhor, nos constrange, Senhor, a termos um viver, Senhor, consagrado a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Teu amor possa crescer mais e mais em nós, e dessa forma, Senhor, nós possamos, Senhor, nos consagrar totalmente, Senhor, a ponto de nos tornar cinzas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, não queremos mais, Senhor, estar em cima do muro, nem buscar as coisas das trevas, Senhor, mas queremos estar buscando a luz, que é o próprio Senhor. Senhor Jesus, ó, nos ilumina, Senhor Jesus, e ganha o nosso coração para Ti, Senhor, para sermos obedientes, Senhor, a Tua palavra. Senhor Jesus, o Senhor tem falado conosco, temos ouvido a Tua palavra, Senhor, queremos praticar, Senhor, que possamos ter um viver, Senhor, de obediência à Tua palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor, por qualquer falha, Senhor, que venhamos ter, Senhor, que ainda venhamos praticar, que Te ofende, Senhor, e nos lava com o Teu sangue. Senhor Jesus, nos purifica, ó Senhor Jesus. Senhor, porque queremos participar da Tua mesa de modo agradável a Ti, Senhor, para que o Senhor possa cear conosco, o Senhor possa se achegar a nós. Senhor Jesus, essa noite vem nos santificar. Santifica também a Tua mesa, o pão e o cálice, que representam o Teu corpo e o Teu sangue que o Senhor deu em prol da igreja, Senhor, em prol de cada um de nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Queremos ser úteis a Ti, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade. Oh, não queremos mais viver para nós mesmos, Senhor. Oh, Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Cada membro, Senhor.
abençoa as famílias, abençoa os casais, os jovens, abençoa toda a tua igreja, Senhor, para que quando o Senhor voltar, Senhor, todos possamos ser vencedores. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. graças teu perdão vem salvar o meu ser da solidão. Hoje posso teu nome invocar.
jamais se importou com teu falar, se mostrou fiel comigo, ao meu lado a me suster. Só não sei o que fiz por tal meu ser. Posso entender esse amor tão grande, incondicional, que foste na cruz por alguém contrário a tudo que tu és. Simplesmente tu me amas e me lanças teu perdão. Vem salvar o meu ser da solidão. Amém, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, tudo quanto fizerdes, amém, Senhor Jesus, amém. Nós vamos dar continuidade à mensagem, que tem por título Revestir-se do amor que une todas as coisas com perfeição. Amém. Amém? Nós vimos na semana que nós precisamos, para viver a vida da igreja, para nos relacionarmos, nós precisamos desse amor. Amém. O nosso amor natural não é suficiente, né? Ele é insuficiente para cumprir a vontade de Deus. Né? Nosso amor natural é insuficiente para cumprir a vontade de Deus. Você se conhece um pouco, né? Pelo pouco que você se conhece, você deve saber que o seu amor ele é insuficiente, sim ou não? Né? É insuficiente. Nós já nos deparamos com várias situações que nós percebemos que o nosso amor natural ele é insuficiente, irmãos. Certo? Ele é insuficiente até para fazer a nossa vontade, dirá a vontade de Deus. Né? Por exemplo, o homem, né, o marido, a mulher, ambos, né, eles se amam, declaram, né, um amor ali, faz um juramento diante de quem está fazendo a celebração, e eles se amam. Se eles se casam, tomam um ao outro, né,
por marido e mulher é porque se amam. Mas no decorrer do relacionamento, começa a perceber que, né, o amor já está, assim, falhando. Remédio de Azael. Que o amor está falhando, né? E aí é onde nós, pelo menos nós que somos, né, filhos de Deus e conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos onde é, né, a fonte, quem é a fonte desse amor, e nós podemos encontrar. Mas quem não tem, quem não sabe quem é a fonte, certo? Onde está a fonte do amor, quem não sabe, não tem como ir buscar. Então a solução é qual? A solução é, né, rompimento de relacionamento, é separação. Porque o amor humano, o amor natural não é, né, suficiente para suportar, como diz aqui esse versículo 13, né? O versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Quem aqui já teve algum motivo de queixa contra outro? Quem aqui já teve? Mas o amor de Deus, né, está sendo derramado no nosso coração, certo? Por meio do rio da graça que está fluindo, né, para nós, desde, né, de Gênesis, nós vimos isso fluir do rio em Efésios, agora, vimos agora no livro de Ezequiel, e esse amor está fluindo, certo? Fluindo para nós, para nos encher desse amor divino que suporta. Suportar não é aguentar calado, né? Não é isso, tem nada a ver. Suportar não é aguentar calado. Suportar aqui é sustentar fazendo algo. Né? Você aguentar calado, isso não é um suporte, né? Não é um suporte. Suportai-vos uns aos outros, como ele diz aqui, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha, está vendo, irmãos? Devido, né, à queda do homem, a natureza, né, que entrou em nós, do pecado, que trouxe para nós, infundiu em nós toda a sorte de milagria, que nós vemos aqui nos versículos, né, anteriores, já vimos em outras mensagens, que nós herdamos do velho homem, que traz com ele ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar, mentira. Tudo isso nós herdamos do velho homem. É por isso que o Senhor, ele fala para despojar-se do velho homem. Que herdamos, é tudo isso do velho homem, do homem natural. Mas agora o Senhor também fala para nós nos revestirmos, né, do novo homem, que se refaz. Ele se refaz. Certo? Enquanto o velho homem, ele se desfaz, porque é só, né, levando ele para o buraco, o velho homem, o novo homem, ele se refaz, se renova, né? Se renova. Então, essas coisas aqui, no velho homem, quem consegue suportar, dar suporte, sustentar no velho homem? Nós só desejamos o mal no velho homem, é ou não? Se alguém ofende você, você só vai desejar o mal para essa pessoa que lhe ofende, irmãos. Isso é a atitude de quem? Do velho homem. Perdoar, tendo motivo de queixa, mas ainda assim, né? Perdoar. Quem consegue fazer isso no velho homem? No velho homem, quem consegue perdoar, nem sem ter motivo
Você consegue? Imagine tendo motivo de queixa. O velho homem. Ninguém consegue. Mas quando ele fala tudo isso aqui, irmãos, isso aqui só é possível, né, no novo homem. Por isso que ele começa o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Eita, olha só agora. Ternos afetos de misericórdia. Quando a gente vê essa palavra aqui, a gente lembra de quem? Lá de Mateus, né? 9, acho 35, que o Senhor quando olhou, quando viu as multidões, compadeceu-se delas, né? E ali é o quê? Compadecer-se, esplâncno, né? É um amor, é uma compaixão que vinha do mais profundo ser do Senhor. E é esse mais profundo ser, olha só, esse é o amor. Tá certo, irmãos? Que o Senhor quer, né, nos entrelaçar. É com esse amor que Ele está nos entrelaçando. Bom, é com esse amor que Ele está querendo nos entrelaçar. E Ele está nos entrelaçando. Quem está permitindo, Ele está entrelaçando. Quem não está permitindo, Ele só está querendo, né? Entrelaçar. Mas a vontade de Deus é entrelaçar a todos os fios nesse tecido, né, de amor. Mas nós vimos, né, que é uma escolha nossa, é ou não é? Revestivos, olha só, de quem é a atitude? Revestivos. Manda, Fabião, é se vestir. E aí cabe a você, né? Se vestir ou não. Senhor Jesus. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E suportar, nós vimos que é exatamente, né, não é aguentar, não é o quê? É sustentar o irmão, é dar suporte, é ajudar. Nós vimos na semana aqui que no novo homem nós temos um viver coletivo. Não devemos olhar para nós mesmos, nem pensar no que é melhor para nós. Olha só. Mas olhar para o corpo, olhar para fora. Vendo aí? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Na sexta-feira, o título é Somos membros uns dos outros. Lá em 1 Coríntios 12, 25, ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns, não é em seu favor, está vendo aí? Mas é em favor uns dos outros. Ou seja, não é olhar para si mesmo, é olhar para quem? Para outro. Com igual cuidado. Certo? Se nós tivermos, né, um ferimento no nosso corpo, irmãos, todos os membros, o que é que acontece com o nosso corpo? Todos os membros, eles colocam o foco aonde? No ferimento, naquele membro que está ferido. Então os membros todos cooperam com igual cuidado, para quê? Para ajudar a resolver aquele ferimento, para deixar o corpo saudável, não é assim? Para deixar o corpo saudável. Então no corpo, né, de Cristo, também deve ocorrer da mesma forma. Tá bom? A vontade de Deus, preste atenção, é como o nosso organismo, né? Deus é como o nosso organismo. Quando tem um membro, né, ferido, o que acontece? Todos os outros precisam, né? Vamos dizer,
convergir para ajudar aquele que está ferido, né? Aquele que está ferido. Dar suporte, isso é suportar. Agora preste atenção na situação, né? No novo homem temos uma nova vida e um novo procedimento. Olha só, nós não estamos mais no velho homem, nós estamos no novo homem. Quem é o novo homem? É coletivo, é a igreja. Nenhum membro do nosso corpo físico vive só para si, mas para o bem-estar do corpo todo. Corpo todo. Servindo uns aos outros. Como membros do corpo de Cristo, não temos mais um viver egoísta, mas coletivo. Você sabia disso? Deus colocou você no corpo, isso é um privilégio para você e para mim. Mas Deus nos colocou no corpo com esse objetivo. Não termos um viver, né, egoísta, mas um viver coletivo. Às vezes nós não estamos bem, né? Aí nós dizemos, eu vejo a minha vida, né? Vivendo a minha vida, se vire, cada um, eu estando bem. O resto é quem, né, se vire. Quem é que faz isso, irmãos? Quem faz isso é a atitude de quem? Do velho homem. As pessoas lá fora, nós vemos, é só o que nós vemos. Certo? Cada um viva, né, a sua vida. Mas não é assim que o Senhor fala para nós. Nós já fomos, graças a Deus, privilegiados em Deus nos escolher e colocar no corpo. E Deus nos colocou no corpo não para viver mais e olhar somente para nós. Mas se Ele colocou você como membro no corpo, é porque o corpo, certamente Ele necessita de você. Você pode até não perceber, mas o corpo necessita de você, porque você é um membro. Certo? Necessita de você. Senhor Jesus. O sentido da expressão suportar uns aos outros aqui é sustentar, ele diz assim, ou ajudar uns aos outros. Ele diz assim, ainda temos uma parcela do velho homem em nós, e eventualmente ofendemos uns aos outros. Sim ou não? Sim, às vezes você faz alguma atitude sua, ofende, acaba ofendendo algum outro, né, irmão, ou alguma outra pessoa, acaba ofendendo. Até palavras, às vezes você fala, você nem percebe, que às vezes ofende. Certo? Atitudes, palavras, acabam ofendendo. Por quê? Ainda tem uma parcela, né, do velho homem em nós ainda, tem resquícios ainda do velho homem. Se cada uma dessas ofensas não for perdoada, o que é que acontece? Acumularemos problemas e mais problemas. E um dia eles implodirão o novo homem. Por isso é tão importante praticar o perdão entre nós. Quem sabe o que é implodir? Explodir para dentro, né? Eu estava vendo aqui o significado assim, gostei muito desse significado aqui. Olha só, vou ler para vocês esse significado de implodir. Deixa eu ver se ele abre aqui. Diz aqui. Implodir. Olha aqui. Na física, viu? Sofrer ou causar implosão. Fenômeno em que um corpo sofre uma pressão externa superior à interna, sendo esmagado ao ponto de ter seu volume reduzido ou ficando completamente destruído. Olha só. Se não houver o perdão, o que é que acontece? Você não perdoar as ofensas, o seu novo homem, ele vai implodir.
ele sofre uma pressão tão grande, porque a pressão externa é maior. Quem lembra desse episódio que a gente viu do submarino, que desceu para ver o Titanic, né? Sim? O que houve ali? Uma implosão. A pressão externa da água era muito maior do que... E aí, esmagou. Se não houver isso no nosso interior, tá certo? Essa atitude nossa, da nossa parte, o que é que vai acontecer? Essas coisas, elas vão, o novo homem vai matando o novo homem, né? Vai destruindo o novo homem. Daqui a pouco você só passa a viver pelo velho homem. Né? Aí, é uma atitude nossa, certo? Normalmente, assim, o mais maduro, mais suprido pela graça de Deus é o primeiro a pedir perdão. Alguém pode pensar que não tem de pedir perdão porque não errou, mas o outro sim. Sendo assim, um dia morreremos sem ter isso resolvido. Não é melhor hoje se humilhar e pedir perdão? Porque enquanto o perdão não vem, as mágoas e ressentimentos se acumulam e é criada uma raiz que contamina outros. Ficamos assim escravos de nosso não perdão. Vamos libertar-nos, amém? Nós falamos ontem sobre libertação, né? Que aquele hino dizia o quê? Que trazia o quê? Poder, libertação, né? E cura. Olha só, é uma coisa hoje, na prática, que nós estamos vendo que nós precisamos de libertação. São coisas que às vezes nós não enxergamos, mas que o Senhor, quando ilumina, nós enxergamos. E Deus nos ilumina que é para nos libertar. Vamos pedir perdão, vamos perdoar e resolver nossos problemas de relacionamento. Não deixemos isso perdurar por mais tempo para o bem do corpo e do novo homem. Senhor Jesus, nós vimos ontem no livro de Ezequiel, capítulo 47, naquele rio, né, o anjo pegou Ezequiel e levou para o rio, e aí mediu 1000 côvados, e aí, né, colocou os pés de Ezequiel dentro do rio. Aí a água deu pelo tornozelo. E aí ele mediu mais 1000. E aí a água já deu pelo joelho. E aí mediu mais 1000, já deu pelos lombos. E aí por último mediu mais 1000. E aí, né, não dava mais para... Já dava, era um rio que já dava, né, só para passar nado. O rio já... Ele não conseguia mais tocar com os pés no chão. E aí deixou bem claro para nós essa semana a mensagem que, né, você quando está com os pés no chão, você ainda se apoia, né, assim? Nas coisas terrenas. Sabe, nós ainda podemos nos apoiar nos nossos conceitos, nos nossos, vamos lá. Não, eu não estou errado, né? Eu estou certo. Então eu estou me apoiando na minha razão. Irmãos, tem uma coisa que o ser humano se apoia, é na sua razão. Quantos irmãos, eu vou dizer, está no nosso meio, irmãos, estão, né, se afastando porque estão se apoiando na sua razão, na sua lógica? Quantos estão? Certo, irmão? Deus não quer que nós nos apoiemos na nossa razão. Deus quer que nós nos apoiemos, sabe o quê? Na sua palavra, né? Na sua palavra. Apoiar-se na palavra de Deus, irmãos, é muito simples, né? Porém, muito difícil. É muito simples. Quem lembra da experiência de Naamã? O que Eliseu falou para Naamã? Era difícil?
Não era, era tão fácil, tão simples, que ele não deu valor. Lá na minha terra tem um rio muito melhor do que esse rio, né? Do que esse rio aí, do que esse açude velho aí, né? Tem muito lá, é muito melhor a água de lá do que essa. Aí o cara me manda dar 7 mergulhos nesse rio, aí foi preciso, né? Os seus subordinados dizer, rapaz, se ele tivesse pedido algo difícil, você não faria? Irmãos, ele era herói de guerra, né? Se Eliseu tivesse dito, olha, você precisa destruir 3 exércitos de tal país. Você acha que para ele seria mais fácil ir, lutar, destruir os exércitos, ou ele simplesmente dar 7 mergulhos no rio? Se ele tivesse dado essas 2 opções para ele, o que é que você acha que ele faria? Ele era herói de guerra. O Senhor já tinha dado muita vitória, né, à Síria por meio de Naamã. Ele era comandante, certo? Comandante do exército da Síria, né, muito conceito, reconhecido ali. E o cara era cheio de ego, né, cheio de orgulho. Cheio de orgulho. Tem as suas razões, né, suas lógicas, tinha tudo. Uma menina, né, que a gente viu que a palavra original para menina ali é insignificante, desprezível. Aquela menina, ela cria no profeta. Agora, olha só, uma menina, né? Uma menina. Essa menina, certamente, irmãos, eu acredito que ela não teve nem contato com o profeta, mas ela ouvia falar do profeta. E ela cria no profeta, porque já pensou, se aquela menina tivesse dado uma direção para Naamã, o comandante do exército, o cara se deslocar lá da terra dele até Israel, e esse profeta não tivesse curado Naamã, imagina o que aconteceria com essa menina. Imagina aí. Né? Mas ela cria ou não cria? Se ele tivesse lá em Israel, lá tem profeta, olha, lá tem profeta. Irmãos, nem o rei, o mais importante de Israel, ele nem lembrou que tinha profeta em Israel. Diga aí. O rei, porque quando ele recebeu a notícia, ele rasgou a roupa e achou que o rei da Síria queria romper com ele, estava arrumando um pretexto para romper com ele. Ficou desesperado. Nem lembrou que tinha profeta que poderia curar. Mas a menina, preste atenção, a menina lembrou, a menina cria, a menina sabia exatamente que Israel tinha profeta. E que se o profeta falasse para Naamã, ele seria curado. Amém? Daí nós temos uma escolha, né, hoje. Ou nós permanecemos, né, com lepra até o fim, ou nós resolvemos crer no profeta e ser curados. Nós temos essas opções. Ou permanece com lepra, cheio do ego, cheio do orgulho, sendo comandante, certo? Cheio da razão. Ou aí você obedece ao que o profeta está falando. Diga você uma coisa, irmão. Tem alguma coisa difícil que os irmãos têm nos falado? Diga aí se tem. Tem alguma coisa difícil que tem nos falado? Não é? O que é mais difícil? Que os irmãos têm nos falado. Mas se fosse alguma coisa difícil, eu digo a você, né? No seu homem natural, talvez fosse mais fácil, né? Fazer. Porque quando vem, né, da sua, vamos dizer, a sua capacidade de fazer as coisas, de realizar as coisas, você, né? Pode ser difícil como for, mas você se prontifica, imediatamente você vai resolver. Mas quando é uma coisa, irmãos, que precisa, mesmo sendo simples, mas precisa da obediência, aí muitas vezes é onde está, né, a dificuldade. A dificuldade está exatamente na obediência. Foi difícil para Naamã ali obedecer. Era mais difícil para Naamã vencer um exército ou obedecer ao que Eliseu tinha falado para ele?
O que é mais difícil para você hoje? O que nós temos ouvido, irmãos, é muito simples. É muito simples. Porém, requer obediência. Certo? E o que para Deus importa, irmãos, certo? É a obediência, é o que importa para Deus. As coisas vão ficar cada vez, vou dizer a você, quanto mais o tempo do fim se aproxima, cada vez vai ficar mais fora de lógica, pode ter certeza. Mais fora de lógica, porque Deus vai testar a nossa obediência. Para quê? Para elevar o nível da água. Certo? Para elevar o nível da água. Tirar o seu pé do chão. Porque se você ficar apoiado, né, com os seus pés no chão, você ainda vai querer resolver as coisas, fazer o que você quer. Do jeito que você quer. E Deus quer tirar o seu pé do chão, que é para você ser levado, né, pelo rio. Amém? Amém. Aí você obedece. Por quê? Porque você não está mais com o pé no chão. Para onde o rio for, você vai. É o que o Senhor falou para Nicodemos, né? Ó, o vento sopra, não, o vento, né, sopra onde quer, é assim, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. É isso, irmão. Tem lógica nisso? Não tem. E eu vou dizer uma coisa, cada vez mais vai ficar fora de lógica. Certo? Fora de lógica. Não é na lógica, é na obediência às coisas de Deus. Certo? É na obediência. Para isso nós precisamos viver no novo homem. Porque se nós não vivermos, nós não vamos conseguir, certo? Né? Seguir, né, o fluir desse rio. Não vamos conseguir seguir o fluir do rio. Você vai achar tudo estranho. Vai achar tudo fora do normal, não é assim? Fora do normal. Você vai achar que as coisas da igreja estão retrocedendo, está ficando doido, está fora da Bíblia. É assim que muitos estão falando. Não tem nada fora da Bíblia. Tudo que o Senhor está falando está dentro da Bíblia. Tá bom? Tudo que Deus está falando está na Bíblia. Nada que Deus fala é fora da Bíblia. Toda a direção que o Senhor está nos dando é dentro da Bíblia. Agora a direção vem de Deus. Não queira, né, fazer da sua forma. A forma é de Deus. Certo? E Deus fala por meio do profeta. E nós precisamos crer nisso. Ser como essa menina, essa criança, insignificante, desprezível, porém, crente e obediente. Crente e obediente. É exatamente o que o Senhor fala. Olha, quem não se converter e se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. Aí. Então não vamos querer, né, ficar na nossa mente complicada. A nossa mente, só o nome já é tremendo, é mente, né? Mente. Ela mente para você e não é pouco não. Ela mente para você e não é pouco. Se ela estiver fora do Espírito, ela é uma mentirosa, né? É por isso que o próprio profeta disse, olha, enganoso é o coração, né? Desesperadamente corrupto. Ele é, né, é corrupto, ele é tremendo e nos engana. Nos engana. Então vamos colocar os pés dentro do rio. Amém? Vamos colocar os pés dentro do rio, vamos mergulhar no rio, né? E não queira ficar, né, com os pés no chão, não. Pede ao Senhor para subir o nível da água. Precisa entrar mais no rio, né? Assim? Tem que medir mais 1000, é entrar mais. É entrar mais. Até, né, você não conseguir mais tocar com os pés no chão. Você precisa se afogar, né? Quem aqui já sofreu um afogamento alguma vez? Fabiano, não sabe nada não. Mas ele nunca sofreu um afogamento. Mas se colocar ele, né, numa água, né, mais profunda do que ele desce. Deus quer fazer exatamente isso conosco, né, irmão? Deus quer nos fazer, né, imergir nesse rio, né? Imergir na palavra é imergir no rio.
E aí quem nos guia é a palavra, é o rio. O rio nos leva por meio da palavra. O rio lá em Apocalipse sai do trono de Deus e do Cordeiro. Colossenses, vou continuar aqui, né? Acima de tudo isto, porém, esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo, esteja o amor. Mas como é que esse amor vai estar acima de tudo, se nós não antes fizermos, né, isso, permitir que o Senhor eleve o nível da água, tire seus pés do chão. Se você permanecer com os pés ainda no chão, sabe por que nós não queremos, né? Muitas vezes, nós não permitimos mesmo, não queremos, porque nós não queremos ser guiados mesmo por Deus. Porque você é guiado por Deus, você não faz mais a sua vontade. E aí você com medo, a sua vida da alma, o seu velho homem, com medo de sofrer, ele não permite você tirar os pés do chão. Não permite Deus elevar o nível, né, da água. Por quê? Porque você tem medo de ser guiado por Deus. Porque quando o vento soprar, você vai. Soprou para a direita, você vai para a direita. Soprou para a esquerda, você vai para a esquerda. Soprou para o sul, vai para o sul. Você é guiado. Certo? O irmão até diz assim, essa é a verdadeira vida da igreja. Amém? Essa é a verdadeira vida da igreja. Não é olhar para si, não é viver para si, muito menos governar, né, a si mesmo. Deus, Ele quer, né, nos governar, quer reinar sobre nós. E é exatamente o que mostra aqui o versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foi chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo, o árbitro, que é um item, né, muito importante, porque a paz, ela vem quando um rei, ele está dominando, né, sim? Governando. Por exemplo, num casal, se o rei está governando, o homem e a mulher, o que é que acontece? A paz. Mas se esse rei não estiver governando, o que é que há? Você só vê os copos e os pratos jogados pela janela, né? O que é isso? O que é isso? Está sem governo. Está certo? Sem governo. Na igreja, por exemplo, quando é que haverá paz? Quando é que haverá perdão? Quando é que haverá? Quando? Quando esse rei reinar, governar sobre todos, sobre nós. Certo? E aí a paz, ela vem, a paz é estabelecida quando há um governo, um reino, alguém reinando. Quando alguém sai desse encabeçamento, desse reinar, pronto, já começa a não há mais paz ali. Mas preste atenção, a paz permanece naqueles que estão sendo, né, encabeçados. Tá bom? A paz permanece. Então a gente precisa, né? Você vê alguém desencabeçado, você ora para o Senhor encabeçar, né? Você ora para o Senhor encabeçar, você não vai orar para o Senhor, né, jogar ele fora não, né? Senhor, né, traz de volta o encabeçamento, né? Traga de volta, Senhor, a paz. Tá certo? É só para a gente perceber, isso é um termômetro, para a gente saber quando nós estamos sendo governados, reinados, né, encabeçados por Cristo. Quando? Quando há paz. Percebeu que faltou a paz? Faltou o encabeçamento, saiu do encabeçamento, volta, né, imediatamente para o encabeçamento. Graças a Deus, Deus nos dá essa oportunidade de voltarmos, né, para debaixo do seu encabeçamento.
Aí nós voltamos para a palavra, né? Como é que você volta para o encabeçamento de Cristo, irmão? Voltando-se para a palavra. É por meio da palavra que ele vai, né, nos encabeçar. Certo? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Para a gente, para concluir aqui, para vocês ficar à vontade para compartilhar, tá bom? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Só concluir aqui, tá bom? Aqui no domingo, diz assim, ó, façamos a palavra habitar ricamente, abundantemente em nós. Deus deseja que tomemos sua palavra de maneira responsável. O que é tomar a palavra de Deus de maneira responsável? Quer dizer, então, que você pode tomar de maneira irresponsável, né? A gente pode fazer muitas coisas, desempenhar muitas tarefas de maneira responsável ou de maneira irresponsável. Acho que eu lembrei até acho que é Jeremias que fala, né? Para não... Fala de servir ao Senhor. E isso, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então está fazendo, tá ou não está? Está fazendo. Mas como? De maneira irresponsável. Olha só que tremendo, né? Assim, nós podemos, né, correr o risco de fazer a obra do Senhor de maneira irresponsável. Podemos tomar a palavra do Senhor de maneira irresponsável. Que coisa, né? É exatamente o que ele mostra aqui, de maneira responsável e não superficial. Pronto. Então, tomar a palavra do Senhor de maneira irresponsável é de maneira superficial. É passar por cima sem mergulhar, sem se molhar. É passar pela água sem se molhar. Passar pela chuva, né, sem se molhar. Pronto, é isso. A palavra, né, comparada à chuva, né? É passar pela chuva sem se molhar. Quem é que consegue passar pela chuva e não se molhar? A palavra precisa habitar ricamente, abundantemente. Então, se tomarmos de maneira superficial, como ela vai habitar? Como é que ela fica, né? Nós vimos aqui um vídeo, acho que postaram algumas semanas atrás, os valdenses, na época, não tinha, né, impressora na época, e estava havendo perseguições. Então, o que é que eles faziam com a palavra? Eles inculcavam, eles decoravam a palavra, os evangelhos eles decoravam todo, né? Decorava tudo, e ficando aqui inculcada, quem vai tirar mais de você? E habitar no coração, irmãos, quais são as partes do nosso coração? Mente, emoção, vontade, consciência, né? Primeira parte, ela passa por onde? Pela mente. Habitar a palavra no nosso coração é fazer a palavra passar pela nossa mente, é exatamente isso. Tá bom? Não tem problema nenhum você memorizar, decorar a palavra de Deus. Se você decorar a palavra de Deus, você faz até imersão. E naquela época eles faziam a imersão porque eles sabiam de cor os salmos, os hinos e os cânticos. Eles sabiam. Então eles, né, falavam entre eles, se enchiam do Espírito como? Falando os salmos. Vocês acham que ele tinha cópia? Vocês acham que eles tinham celular? Não tinha naquela época, mas eles memorizavam os salmos, os hinos, e aí eles falavam os hinos, proclamavam, né? Dessa forma, e nós vemos exatamente isso aqui também, aqui em Colossenses. Olha só, o versículo 16 diz assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, como? Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui é a prática da imersão também.
Hoje nós temos, irmão, muito mais, né, dispositivos, né, para fazer isso do que naquela época. Eu perguntar aqui, quem é que não tem telefone aqui? Não tem ninguém que não tem, eu acho que todo mundo tem. Até as crianças hoje têm telefone, né? Então está ali, certo? A gente tem um conteúdo, todo dia tem um conteúdo. A imersão, por exemplo, diária, todo dia tem. Alimento diário, todo dia tem. Quem tem um aplicativo está no celular também. Certo? Então isso nós podemos fazer sim. Certo? Todos os dias nós podemos fazer isso. Podemos e devemos. Eu duvido que se você pegar uma imersão diária, você lê ela umas 15 vezes, se você não memorizar ela no dia. Agora eu pergunto a você, quanto tempo leva para você ler 4 pontos da imersão, aqueles 4 pontos que tem? Quanto tempo? Eu digo a você, não tem 1 minuto. 1 minuto você lê os 4 pontos. 1 minuto. 1 minuto você lê os 4 pontos. Imagina aí se você, por dia, qualquer momento que você estiver parado, qualquer momento parado, 1 minuto você habite ricamente, né, a palavra em vosso coração. Ó Senhor, habita ricamente essa palavra em meu coração. Quando for à noite na reunião, você não precisa nem abrir mais o celular, né? Não abrir nem o aplicativo mais, você já vai falar aquilo que você inculcou durante o dia, né? Inculca de verdade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Eu vou ficar por aqui agora, se os irmãos quiserem compartilhar, né? Fica à vontade, quiser compartilhar, vem aqui e compartilha, se não quiser, levanta da cadeira e compartilha. Senhor Jesus, irmãos, como eu estava sendo encorajado, é disso, irmãos, que eu preciso, é me revestir do novo homem. No velho homem, irmãos, eu duvido da palavra do Senhor, eu duvido do que o Senhor tem falado para mim, eu não consigo aplicar, né, e usar as ferramentas, mas quando nós nos revestimos do novo homem, irmãos, aí nós somos nova criatura. Esse é o nosso problema, muitas vezes, é porque o Senhor, Ele quer nos revestir do novo homem. E nós, muitas vezes, nós nos despimos do novo homem. Quando nós vamos à palavra, quando nós fazemos a imersão, o grito de guerra, nós deixamos nos revestindo. Quando nós abandonamos essas práticas, ou deixamos de lado, ou queremos fazer as coisas da nossa maneira, irmãos, aí nós estamos deixando de lado aquilo que Deus tem nos dado, irmãos, para nós avançarmos. Amém? Queria só compartilhar aqui bem rapidinho. Estava vendo, irmãos, que coisa maravilhosa essa visão aqui de Ezequiel, né, 47. Eu lembro quando eu comecei a reunir há 14, 15 anos atrás, falava muito, né, dessa passagem aqui, nós cantávamos esse hino, mede mil, mede sem cessar, mas para mim, irmãos, aquilo era tão distante, eu não conseguia tocar nessa palavra. Mas hoje, irmãos, o Senhor está falando de maneira intensa. Imagina aí, aqui foi levado, né, e o anjo ali mediu 1000, e foi medindo, imagine a cena, né, vem aqui, né, passe agora no rio, agora, peraí, deixa eu medir, mede mais 1000, agora passe nesse rio, e à medida que vai medindo, como o João estava falando, isso também é Deus nos provando, irmãos, aquele rio, ele vai subindo. Então, na nossa vida, constantemente, nós estamos sendo provados. E de que maneira Deus está nos provando hoje? Irmãos, é da mesma maneira que Naamã ali foi provado. O que é que o profeta falou para Naamã que ele precisava fazer? Mergulhar aonde? No rio. O que Deus tem falado para nós hoje é que nós precisamos mergulhar no rio. Mas Naamã era um herói de guerra. Alguém, irmãos, reconhecido. Quando vai descrever Naamã, diz que ele era cheio de conceito. Irmãos, muitas vezes nós estamos assim na vida da igreja, cheios de conceitos, sabemos como fazer tudo. E Deus fala de maneira simples para nós, e nós não conseguimos praticar porque estamos cheios de conceitos. E o problema, né, como o João terminou a reunião falando, não é se estamos fazendo ou não, porque nós fazemos.
Agora, como Naamã, nós queremos fazer aquilo que muito mais, né, nós aparecemos do que Deus aparece. Olha o que o versículo aí, né, terminou falando. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tudo é para o nome do Senhor. Nada é para o nosso nome. Derrotar ali 3, 4 exércitos, Naamã estava disposto. Sabe por quê? Porque ele aparecia. Ainda ia continuar sendo o mesmo Naamã, o herói de guerra reconhecido, mas mergulhar no rio, irmãos, é uma humilhação. É muito simples, ainda mais recebendo a direção, né, de uma criança, a indicação de uma menina, uma pessoa insignificante, e chega para um profeta que não valoriza quem ele é. E muitas vezes esse é o nosso problema, irmãos, na vida da igreja. Nós queremos ser valorizados, sabe? Nós queremos fazer coisas que nós aparecemos. Aí o Senhor vai e mede 1000 e manda a gente imergir na palavra. A imersão na palavra não permite que você ore como você quer, não permite que você pregue o evangelho usando o conhecimento que você tem, toda a sua eloquência, que às vezes nós temos uma falsa humildade, eu não sei de nada. Irmãos, nós sabemos muito. Como o irmão, né, falou, as nossas crianças na vida da igreja, elas sabem muito mais do que muitos pastores, né, de algumas congregações. Aí o Senhor mede 1000 com a imersão, depois o Senhor mede mais 1000, irmãos, aí fica mais difícil. Aí o Senhor veio pedir para a gente fazer grito de guerra. Irmãos, o que é que tem a ver grito de guerra com a obra de Deus na terra? Irmãos, eu não quero saber o que tem a ver. Mas quando eu vou à palavra, quando eu pratico e sou simples ao que Deus está me falando, a vontade de Deus, irmãos, ela é feita na minha vida e ela é feita na igreja. Agora, eu pergunto a você, o que é que tem lógica na Bíblia? Tem lógica abrir o mar vermelho? Vá lembrando aí, as coisas, tem lógica sair água de uma rocha? Irmãos, nada tem lógica. A diferença aí é porque foram situações em períodos diferentes. E se Deus falasse hoje para nós ferir a rocha, era muito mais fácil. Sabe por quê? Porque nós já temos na mente. Nós já temos o conceito, já temos o conhecimento de que em determinado período alguém feriu a rocha e saiu água. Mas só que Deus, irmãos, é o novo homem, não é o velho homem. Não é o que está no nosso conhecimento, irmãos, mas é o quanto nós obedecemos a Deus. Irmãos, o que eu preciso é me revestir. Como o João falou, vai ficar mais difícil. O nível, talvez com a imersão você ainda esteja tocando o chão. Com os gritos de guerra, mesmo praticando, você ainda está tocando o chão. Saindo para orar pelas pessoas e não usando a sua palavra, usando a imersão, você ainda toca o chão. Pode ter certeza. Deus, ele vai colocar coisas, irmãos, para nós praticarmos, para nos tirar do chão. Agora, tenha certeza de... veja o exemplo de Naamã. Naamã só foi curado quando ele obedeceu e mergulhou no rio. Sabe, irmãos, essa noite eu me sinto curado. Eu sou cheio de conceitos. Eu duvido muito da palavra. Irmãos, mas quando eu vou e pratico o que o Senhor tem falado, irmãos, aí eu me jogo no rio. Diariamente, irmãos, o Senhor está nos medindo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Que o Senhor possa nos ajudar a deixarmos de ser rebeldes, né? E sermos obedientes, né? E aprendermos a praticar aquilo que o Senhor está falando. João falou uma coisa assim que realmente falou certo, né? Ele disse assim, tudo que o Senhor nos manda, nos ensina é simples. Aí o título dessa mensagem, revestir-se do amor que une todas as coisas com perfeição. Na prática, no dia a dia, isso para mim é difícil revestir-se do amor, né? Mas, irmãos, o que é o amor? O amor é Deus. Aí, João 1,1 diz que a palavra era Deus. Então, o amor é Deus e Deus é a palavra. Não é assim, Sérgio? O amor é Deus e Deus é a palavra. Se nós formos obedientes, né? E simples, e praticarmos o que o Senhor está falando, irmãos, nós vamos estar revestidos desse amor. Amém. Eu creio.
Aí aquilo que para mim é muito difícil, mas porque continua sendo difícil para mim, mas não é eu, aqui é Deus como a palavra. A palavra, irmãos, o irmão Pedro, eu disse a Irani, eu disse, o irmão Pedro, ele está num estágio muito avançado, porque a pessoa falar uma palavra, eu, por exemplo, Sérgio fala uma palavra, e Sérgio dizia assim, essa palavra que eu estou dizendo é o próprio Deus. Precisa, é muita ousadia, né, Sérgio? E o irmão Pedro falou isso, a palavra é o próprio Deus. Mas por que ele está falando isso, irmão? Porque ele está vendo coisa, ele tá na nossa frente. Então, vamos praticar. Né? Vamos praticar, irmãos, e nós vamos ser, eu creio, que nós vamos ser revestidos. Ontem, João falou que revestir-se do amor depende de nós. O amor é Deus e Deus é a palavra. Pronto, está aqui a palavra para resolver o problema. E agora depende de mim, né? Mergulhar na palavra, né? Imergir na palavra. Aqui está o problema de tudo, né? Jesus é o nosso Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, Deus nos deu a maneira prática, né, de nós revestirmos do amor, né? Essa mensagem, ele mostra que o amor, ele une todas as coisas com perfeição. Você pode até estar se apegando em alguma outra coisa para unir-se, né, mas não vai ser com perfeição. Mas o amor, ele une todas as coisas com perfeição. E revestir-se do amor é exatamente o que nós temos visto nas últimas mensagens, né? Revestir-se do novo homem, despir-se do velho homem. O velho homem, você pode dizer que ele tem amor? Tem, mas só que é o amor natural, é um amor condicional, sabe? Se esse amor, o velho homem, ele só ama você, sabe? Você só ama se você não for ofendido, mas o novo homem, mesmo sendo ofendido, ainda ama. Irmãos, quem é que foi mais ofendido nessa terra aqui do que Jesus? Quem é que foi mais ofendido do que Jesus? E enquanto ele ainda estava sendo crucificado, difamado, né, as pessoas ali criticando ele, ele ainda orava a Deus para que perdoasse aquelas pessoas, porque não sabia o que fazia. Sabe, irmãos, o amor é dessa maneira. Não estou falando do amor natural, o amor do velho homem, mas do amor de Deus, o amor ágape. E a maneira de revestir-se do novo homem, sabe, desse amor, irmãos, a imersão é a maneira mais prática de nós nos revestirmos, porque quando você imerge, você está totalmente revestido. Se você mergulhar, né, imergir mesmo, né, até o último fio da cabeça, você vai estar totalmente imerso, totalmente revestido desse novo homem. É a palavra de Deus que nos enche, irmãos, de fé, sabe, de amor. É a palavra de Deus que nos dá intrepidez, é a palavra de Deus que nos dá poder, que nos dá libertação, que nos dá cura. É por isso que eu preciso imergir na palavra, é por isso que o irmão ele tem falado tanto na necessidade de nós imergirmos na palavra. A palavra de Deus, ela vai nos salvar, irmãos, no dia a dia, sabe? Eu estava ontem compartilhando com os irmãos, né, vendo o vídeo do filho de Joaci, que eu não sabia que aquele menino era filho de Joaci, né? Eu já tinha visto ele, aí agora foi que eu entendi porque, né? Agora eu entendi porque ele é tão doidinho daquele jeito, né? Porque você sabe quem é Joaci, né? Não sabe quem é Joaci? O irmão que puxa, né, na frente, quando nós estamos de Mossoró, né? Pronto, né? Aí eu estava vendo, ele começa a puxar, fazer o grito de guerra, e eu não vejo ele com um celular, não vejo ele com, né? Às vezes aqui a gente precisa estar com o celular na mão, se não tiver com o celular, com a folhinha na mão, e ele emenda um grito de guerra atrás, e não é só ele, né? Eu estou falando dos adolescentes em geral, sabe? Pega um grito de guerra, já emenda, sabe por quê? Porque está encucado. E por que está encucado? Porque ele está sempre emergindo, sabe? Está sempre emergindo.
Aí, recentemente, ele postou, né, no grupo dos líderes, né, ele com o filho dele, transcrevendo, né, imergindo. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer na nossa casa com os nossos filhos, sabe? Nós mesmos precisamos fazer, um casal precisa fazer isso. Como é que a palavra vai ficar inculcada na nossa mente se nós não praticarmos, não imergirmos, né? Como é que o amor, ele vai nos unir, né, o casal, os filhos, os pais, com perfeição, se nós não tivermos revestido, né, imerso? Eu estava vendo que, por exemplo, a lepra na Bíblia, ela sempre está associada à rebelião, né? Por exemplo, o caso de Miriam, né, junto com o seu irmão Arão, quando falaram de Moisés, né, na mesma hora, Miriam ficou leprosa. E não pense, irmãos, que isso é só Miriam, não. Todos nós. Lembra quando Deus mandou Moisés colocar a mão no peito? E quando ele tirou, a mão dele estava leprosa? Isso mostra o que é que está no nosso interior. Nós, no nosso velho homem, somos cheios desse tipo de lepra, sabe? De rebelião, de desobediência, rebeldes. Mas o que o Senhor está nos querendo mostrar, nessa palavra principalmente, que nós precisamos ser como aquela criança, aquela menina, sabe? Simples e obediente. Simples e obediente, o que vai nos curar de nossa lepra, sabe, irmãos? De falar mal da palavra, falar mal dos irmãos. Irmãos, é sermos simples e obedientes, é imergir. Quanto mais eu imergir na palavra, mais simples e obediente. Aquela menina, ela não duvidou do profeta, né? Como o João falou, talvez nunca teve contato, mas ouviu falar do profeta. E ela cria que o profeta iria curar. Irmãos, ela não teve nem dúvidas, sabe? Porque se ela tivesse alguma dúvida, ela não falaria para a senhora dela, né? Ela não falaria, mas ela não teve dúvida. Os adolescentes, quando saem para pregar o evangelho, irmãos, eu estava vendo, João também falou a experiência daquele menino, né? Depois que ele entrou ali na sala dos professores, orou, sabe? Orou, né? Imergiu com eles, orou por eles, fez a comportagem e ainda foi ousado. Se tiver alguém com mais algum, diz assim, eu sou aluno da série tal, estou na sala tal, se quiser alguma oração particular, vai lá me procurar. Aí vai uma mulher com problema de casamento. Eu pergunto a vocês, irmãos, uma criança de 8 anos, qual é a experiência de vida que ela tem, somente para ajudar um casal? Sabe qual foi a ajuda que aquela criança deu para aquela mulher, para ajudar ela no casamento dela? Foi a palavra que ele estava imergindo. A palavra. Você pode pegar, às vezes a pessoa chega para você, eu estou precisando de uma oração de saúde. Aí você vai lá no seu depósito, né, no seu velho homem, uma oração de saúde. Senhor, cura essa pessoa, sabe? Irmãos, o que vai curar as pessoas é a palavra que o Senhor está nos dando naquele momento. Não fique questionando se a palavra está falando de imergir. Imergir vai a águia, né? A águia levar sobre asas de águia. A pessoa está pedindo uma oração para cura, eu vou orar para que o Senhor leve ele em asas de águia. Sabe, irmãos, isso é ser complicado. Eu duvido que essa criança tinha alguma bagagem humana para ajudar aquela pessoa no problema dela, mas ela tinha a palavra de Deus nela, habitando ricamente nela. Aí, aquele casal pôde ser ajudado. É isso que eu preciso, irmãos, inculcar na minha mente, que o que vai ajudar as pessoas não é o meu conhecimento, não é minha bagagem. Quando alguém pedir para mim orar por ele, não, é orar, sabe, com base na palavra que eu imergi. Isso é o que vai ajudar as pessoas. Se me ajuda, por que não vai ajudar as pessoas? Sabe por que Deus está nos mandando fazer isso? Para mostrar para nós que quem faz a obra não somos nós, é a palavra de Deus. Aí você vai experimentar, quando você orar pelas pessoas, uma coisa que na sua razão, sabe, no seu lado lógico, não tem nada a ver, a pessoa ia dizer assim, é isso que eu estava precisando. Vocês têm ouvido esses muitos testemunhos? Pessoas orando uma palavra que imergiram, pelas algumas coisas assim que a gente pensa que não tem nada a ver, aí as pessoas terminam, era isso que eu estava precisando. Por quê? Porque quem faz é a palavra, né? Senhor Jesus. Amém. Não tem mais nem o que falar, você já falou tudo. Por mim e por ele, nós somos um, né? Então, amém. Senhor Jesus, eu estava lembrando daquele versículo que eu não lembro onde está, qual o livro,
que diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, né? Então, pegando o gancho do compartilhar de Neguinho, as coisas da Bíblia, elas são ilógicas mesmo, né? Elas são sem lógica. Aos nossos olhos humanos, elas são sem lógicas, porque para Deus ela tem total lógica, né? Por que que Deus ele olhou para essa terra e escolheu as coisas loucas do mundo, né? Porque Deus ele é perfeito e Ele quer tornar essas coisas loucas, essas pessoas imperfeitas, torná-las perfeitas assim como Ele é. Senhor Jesus, eu estava tocando que nós somos racionais demais, né? O ser humano ele é muito irracional. Ele é muito racional. E ele só consegue entender as coisas quando elas têm um sentido. Né? Quando as coisas são meio ilógicas, elas não conseguem entender, não conseguem compreender. E as crianças não, as crianças elas são simples. Né? As crianças, os pais dizem, filho, tem que ser assim, 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 pronto. E eles fazem. Eu estou falando de uma criança simples de verdade, porque as nossas crianças hoje, no geral, elas gostam muito de questionar, né? Mas uma criança, geralmente obedece o pai. Por exemplo, lá em casa, tudo que as meninas fazem, elas perguntam se elas podem fazer. Ana Lídia, mamãe, eu posso isso? Mamãe, eu posso aquilo? Por quê? Porque ela sabe que os pais é que têm que dar direção para elas. E assim, irmãos, são as crianças espiritualmente falando, né? Quando a gente está falando de criança, claro que por um lado são as crianças mesmo, mas por outro nós também precisamos ser crianças espiritualmente, a ponto de obedecer o que Deus está falando. Irmãos, essa é a minha experiência, né? Na minha mente, eu vou lá pregar o evangelho, aí eu digo, Senhor, o que as pessoas vão entender eu orar com essa imersão, né? Que não tem sentido. Né? A gente já tem uma oração pronta, a gente já ora há tantos anos, então a gente precisa orar para que Deus cuide daquele casamento, para que Deus abençoe com toda sorte de bênção, e aí vem algo totalmente fora de lógica, a gente precisa orar de acordo com a imersão. Irmãos, mas é só praticar. Eu estava tocando, a gente saiu no domingo, e aí a gente orou por uma mulher. A gente terminou de orar, só que Sérgio levou ela a imergir. Ela não sabia ler, Sérgio mandou ela repetir. Irmãos, e quando ela terminou, ela disse, vixe, eu estou toda arrepiada. Por um lado, irmãos, não é que a gente quer levar as pessoas a ter esse tipo de sentimento de arrepio, mas o sentimento de Deus é que essas pessoas têm uma reação com respeito à palavra de Deus. E interessante que eu percebi que depois que Sérgio levou ela a imergir, irmãos, ela estava outra pessoa. Ela estava toda animada, ela queria receber visita, não era, Sérgio? Que a princípio não era assim. Então, irmãos, isso é ser simples. Né? É você obedecer o que Deus está mandando você fazer. Se é para orar de acordo com a imersão, vamos orar de acordo com a imersão. Se é para levar as pessoas a imergirem na palavra, vamos levar as pessoas a imergir na palavra. Para que Deus, Ele sabe como trabalhar nessas pessoas. Deus, Ele sabe como trabalhar em nós. Essa experiência desse menino é muito incrível, né? Muito incrível. Irmãos, eu encorajo os irmãos que puderem assistir sempre o PAC, né, no sábado, porque são experiências extraordinárias. São experiências que tá fora da nossa lógica. Né? E quando a gente vê aquilo, aí a gente vai dizer assim, é mesmo, Deus está fazendo mesmo. Né? E aquele menino, você pode pensar assim, né? Se você tiver na sua humanidade caída, uma criança de 8 anos, diante de pessoas talvez cheias de conhecimento, graduados, mestrados, não sei, insignificante, talvez não coloquem nem as palavras, né, de maneira correta, irmãos, mas só que não era aquele menino, era Deus, né? Ele estava apenas fazendo o que Deus estava mandando. Irmãos, isso é muito perfeito, né? Que o Senhor, Ele realmente possa, esse é o meu sentimento, que o Senhor possa me dar simplicidade, para que eu possa praticar a palavra do Senhor. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, eu também não sei quem foi que veio aqui e disse que foi muito ajudada, acho que foi Neguinho.
Irmão, quando a gente vê falar ainda de simplicidade, você pensa assim, não, eu já ouvi essa palavra e eu já estou vivendo essa simplicidade, você descobre que você ainda está no caminho. E graças a Deus por isso, né? Eu falo igual a Neguinho com relação quando ele disse que, quando via falar de Ezequiel, né? Sobre aquele cordel de medir, não fazia não era tão real, né? Não fazia tanto sentido. Faz muito tempo que eu conheço esse versículo, né? Um versículo que diz o seguinte: em verdade vos digo que se não se converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. A gente conhece esse versículo, mas ele nunca fez tanto sentido como agora, né? Eu conhecia, irmãos, e esse versículo não se encaixava, mas agora ele se encaixa. Se nós realmente não voltarmos a essa condição de simplicidade igual de uma criança, irmãos, de fato, hoje essas últimas conferências do irmão Pedro, inclusive aqui está acontecendo, né, a palavra é de subir para o alto, de viver no alto, né, o Senhor está precisando de seres viventes aqui, de 4 seres viventes, para ter o ritmo que está no céu, está aqui na terra. Irmão, mas se não houver simplicidade no nosso coração, não vai ser possível viver essa palavra, não vai ser possível imprimir esse ritmo de amor, esse ritmo de avanço para a volta do Senhor, né? Como é que nós vamos amar, como a palavra foi falada essa semana, né? Se nós estivermos ali no velho homem, o velho homem é complicado por natureza, né? Quando a gente está no velho homem, tudo tem um peso diferente na nossa vida, né? A fala de um irmão que fala qualquer coisa, aquilo ali já é uma coisa enorme, né? A gente amanhece o dia, tem um pequeno problema, ele se transforma num monstro na nossa casa, e todas as coisas só cooperam para a morte, para, como disse o versículo, para a implosão, né? Foi o versículo, não foi? Para a implosão. Quando cuida, a gente vai sendo implodido, né, para dentro, e acaba que fica vivendo no velho homem. E alguns casos, como vocês têm comentado, os irmãos que abandonam, às vezes, por falta de simplicidade, porque isso não começa num dia de manhã e de noite já tomou todas as decisões. Isso vai acontecendo, né? E todos nós sabemos quando nós estamos vivendo uma situação que é do velho homem, né? E a gente precisa assim, ficar atento, né, para a gente reverter essa situação na simplicidade, né? Eu confesso, eu tive uma fase que, assim que começou as imersões, eu tive uma fase que eu chegava no trabalho, eu imprimia a imersão, eu deixava ela em cima do teclado, e eu lia uma, depois eu lia outra, e tal, mandava para algumas irmãs. E eu também confesso que eu estava vivendo um período meio que, sabe, quando era na reunião do grupo familiar, eu imergia. Na reunião das irmãs, eu imergia. Aí, na quarta-feira, se eu fosse para Afonso, imersão. Na quinta-feira, reunião de casa, imersão. Eu estava ficando satisfeita com essa condição, mas, irmãos, realmente não é isso. Não sei quem falou aqui para fazer 15 vezes, acho que foi João, né? Se você fizer 15 vezes por dia, irmão, não gasta tempo. Sabe, muito mais tempo a gente passa olhando TikTok, olhando notícia de política, olhando qualquer besteira, né? Até vídeo de comida, que eu olho bastante. Então, a gente precisa valorizar a imersão. Ela vai ser capaz de mudar a nossa vida, de ganhar esse ritmo que está nos céus. Graças ao Senhor por essa palavra que está sendo falada recentemente. Ela é muito intensa, muito maravilhosa. Dá vontade de você sair na rua correndo, vou fazer agora, vou ver assim. Mas não é desse jeito. Primeiro você precisa começar a praticar como é que vocês têm falado, que é os encargos que o Senhor tem dado? Não, as ferramentas. Né? Primeiro a gente precisa estar praticando essas ferramentas, porque se eu sair na rua hoje, porque eu estou cheia de encargo, e eu estou vendo as pessoas fazer, e eu quero fazer, que é no geral o que acontece comigo, mas se eu não estiver fazendo segundo a vontade de Deus, não vai acontecer nada, nada mesmo. Então a gente precisa ter a simplicidade de uma criança, para a gente começar, de fato, a ver o ritmo dos céus aqui entre nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor, né, por essa palavra.
Eu estava ali, né, sendo constrangido, né, pelo Senhor, né, para compartilhar, né, mas a timidez, né, muitas vezes, né, tem nos impedido, né, de falar aquilo que o Senhor quer falar, né, que o Senhor transmitir, né, através de compartilhar, né, de cada irmão. E o Senhor estava me constrangendo, né, eu coopero, né, com os irmãos em Alto do Rodrigues, né, e o Senhor, né, vendo a minha condição, rapaz, você é um irmão, né, que coopera, né, com os irmãos que estão à frente da sua localidade, né, você encoraja, né, os irmãos a praticarem, né, um compartilhar, né, porque é um complemento, né, do que o irmão compartilhou, né, aqui da mensagem, e você fica ali toda acanhada, né, minha esposa começou a me empurrar, eu digo, ó Senhor Jesus, ó glória, mas graças ao Senhor, né, porque isso, né, o que o Senhor quer, né, de nós, né, que nós nos revistamos, né, desse amor, né, praticando nessa palavra ela tem me fortalecido, né, eu tenho compartilhado com os irmãos, né, que o Senhor, né, tem usado, né, a imersão, né, de maneira grandiosa, né, e a imersão ela tem me salvado, né, tem gerado algo novo em mim. Eu estava compartilhando ontem com os irmãos, né, de uma experiência, né, que eu tive. Minha esposa ela começou a transcrever, né, a imersão, essa imersão, esses 4 pontinhos, né, e eu vendo ela, né, fazendo essa transcrição, né, eu comecei a me encorajar, né, eu comecei, né, pelo alimento diário. Ela disse, você começou por algo tão, né, tão grande, logo o alimento diário, né, e quando a gente, né, vê, né, vai ler o alimento diário, né, nós abrimos a primeira página, primeiro nós olha, né, que nós vamos estar comparando, né, para ver se a leitura, né, uma leitura grande, ixi, essa leitura de hoje é muito, é muito grande, né, o velho homem já coloca aquela dificuldade. Então, graças ao Senhor, na segunda-feira, né, eu peguei o alimento diário, né, e transcrevi, né, na terça-feira, né, da mesma forma, né, eu falei, rapaz, você está indo com muita sede ao pote, né, quando foi na quarta-feira, né, eu já não consegui, né, transcrever, né, o alimento diário, mas na quinta, novamente, né, eu transcrevi, e só esses 3 dias, né, eu parei por aí, né, mas graças ao Senhor, né, foi uma experiência, né, maravilhosa, né, que eu pude perceber, né, a importância, né, da imersão, né, de transcrever, né, porque aquele pouco, né, que eu transcrevi, né, eu consegui assim de maneira, né, grandiosa, né, que o meu irmão compartilhou, né, inculcar na minha mente, né, impressionante, Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, né, eu louvo ao Senhor, né, por essa palavra, né, de encorajamento, né, da parte dos irmãos, né, pelo profeta, né, pelo qual, né, o Senhor tem falado. E assim, nós precisamos crer, né, que o irmão Pedro, né, está sendo usado por Deus. Né, se eu não crer, né, que o irmão está sendo falado por Deus, né, eu não vou prosperar, né, na minha vida, né, espiritual. Eu estava compartilhando com os irmãos, né, lembrando, né, do tempo, não sei se ninguém conhece, fica próximo ao sítio, né, dos parentes dele. Tem um rio, né, ali vai para Malhadinha, né, aquele rio, né, quando nós era pequeno, eu lembro assim vagamente, né, que minha mãe, né, passava a gente no ombro, né, porque a correnteza, né, era muito forte, né, e eu estava lembrando, né, eu contando essa experiência, né, para os irmãos, né, mamãe colocava a gente no ombro, né, e passava, né, com dificuldade, né, 3, 4 pessoas, né, uma pegava na mão da outra, né, e passava, né, pelo aquele rio. Né, e nós tínhamos medo, né, de cair, aquele rio nos levar, né, aquela correnteza forte. Né, e quando eu vi essa mensagem, né, dessa semana, né, que o irmão vem falar sobre esse rio, né, de Ezequiel, né, que começa lá em Gênesis, né, e vai findar lá na consumação do século, lá em Apocalipse, eu digo, Senhor, eu preciso, né, ser levado, né, por esse rio. E eu estava compartilhando com os irmãos também lá no Alto Rodrigues, né, que eu sei nadar muito bem, né, o nado tijolo de 8 furos. Senhor Jesus, né, eu nado muito, é o tijolo de 8 furos, né, mas graças ao Senhor, né, na minha vida espiritual, né, eu quero ser, né, esse tijolo, né, de 8 furos, né, eu quero afundar, né, mergulhar, né, no rio, né, da palavra, né, profética, né, ela tem sido salvação para mim, né, eu tenho emergido, né, eu tenho desfrutado, né, ainda de maneira falha, né, porque realmente, né, nosso velho homem é um problema, né, nosso velho homem é complicado. Né, mas essa palavra, né, que o Senhor está falando nessa atualidade, né, está me encorajando, né, a prosseguir, né, e eu também queria compartilhar também a experiência, né, que nós tivemos,
né, no final de semana, né, lá em Alto do Rodrigues, né, do MSK, foi maravilhoso, né, mas o que mais me impressionou, né, o que mais me alegrei, né, foi ver meus filhos. Eu não sei se os irmãos, eu acho que eu mandei para, não lembro para quem foi que eu mandei, foi para a esposa do irmão Mano, né, o vídeo lá, né, as crianças Enos, né, de uma maneira maravilhosa ali, com simplicidade ali no meio, pulando, dançando, é coisa que eu nunca tinha visto. Né, e eu lá atrás todo acanhado, eu podia estar no meio. Você vê como a gente é complicado. Quanto mais velho a gente fica, né, mais complicado, né, a gente se torna. Né, mas graças ao Senhor, né, porque o Senhor quer nos renovar, né, como esse novo homem. Né, e essa mensagem, né, nessa noite, né, me encorajou, né, bastante, né, a me revestir, né, desse novo homem, né, que esse amor, né, que une todas as coisas, né, com perfeição. Né, realmente, né, esse amor de Deus, né, esse amor de Deus que Deus tem transmitido, né, através da palavra profeta, né, tem nos salvado, né, e tem nos unido, né, não apenas aos irmãos, mas tem nos unido ao próprio Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Tem vergonha mesmo de falar? Imagine se não tivesse. Amém, Deus. Revestiste, né, do amor que une todas as coisas com perfeição. Quem vai unir todas as coisas é Deus. É o amor. É esse amor que eu quero falar um pouco. Esse amor é que vai nos levar a ser um filho vencedor. Vai nos completar a nossa carreira. Quando a gente estiver no velho homem, a gente não vai expressar esse amor. Só vamos expressar esse amor no novo homem. Né? Se a gente estiver no primeiro Adão, a gente não vai expressar esse amor. A gente tem que estar no segundo Adão. Porque o primeiro Adão é carnal. O segundo Adão é espírito. Né? A gente precisa estar no novo homem. Por esses dias aconteceu não vou dizer, não adianta contar tudo, mas, tipo assim, aconteceu algo comigo que o velho homem dizia assim: você tem razão, fico com raiva, mas eu não consigo ter raiva de ninguém. Eu não consigo ter ódio de ninguém. Por quê? Porque esse amor dentro de mim já cresceu. Mesmo ainda sendo cheio de falha, né? Mas eu sei do viver que eu tenho, mesmo com as falhas, e o Senhor sabe do viver que eu tenho, que eu tento ser obediente a Ele, né? Porque eu venci isso, não em mim, foi o Senhor que me ajudou a vencer, porque eu me alimento da palavra. Né? Eu sou falho com a imersão, não sou tão na imersão, mas o Senhor sabe que eu me alimento da palavra, o Senhor sabe que Ele me usa para levar a palavra a outras pessoas, né? Mas eu sempre estou imaginando mais os irmãos aqui, na prática de ler, eu não tenho muita prática de ler a imersão, porque como eu falei ao irmão João uma vez, pode vir, irmão João, se você quiser vir, pode vir, eu estou terminando. Eu falei, irmão João, uma vez que você imergir na palavra sozinho é quase impossível, meu irmão. Você imergir num grupo de irmãos, 3, 4 irmãos, é diferente. Você vai imergir sozinho, se tiver algum irmão que imerja sozinho, amém, tá bem? Né? Eu não vejo. Mas eu não sou muito bom de puxar grito de guerra, não, né? Mas, resumindo, o amor. Se a gente tiver no amor, a gente vai perdoar, sabe? Independente que nós temos razão ou não. Nós damos você, eu tinha todo motivo do mundo, humanamente, para ter raiva de certas pessoas. Porque, não, isso não pode ser isso, aquilo, fez mal a essa pessoa que eu gosto. Mas eu tenho um viver que no meu viver eu tenho de agradar a meu Deus. Porque eu quero ser um vencedor. E eu expressando esse velho homem, eu não vou ser um vencedor. Né? Eu tenho de expressar o pouco que eu já ganhei de Cristo. E eu me alegro porque eu não consigo mais ter raiva de ninguém. Não consigo. Não é nem moda esse caso que aconteceu com várias pessoas, às vezes, porque o ego da gente, né, é muito forte, né? Fulano não faz um negócio com você, aí, não, essa pessoa agora
eu estou fora dela. Não quero mais aproximação dela. Mas eu não consigo, meu irmão. É Deus, amém. É Deus. Eu não consigo, nesse sentido de ter ódio de ninguém. Amém, por eu não conseguir, né? Amém. Jesus é o Senhor. Essa criança, tinha que compartilhar. Amém. Eu lembro aqui quando quem aqui, né, já frequentou lá atrás alguma festa do mundo, os cantores dizem assim, tira o pé do chão, né? Tira o pé do chão. E aí ninguém tinha nenhum problema em tirar o pé do chão, né? Aí Deus hoje é só o que está falando para nós, né? Tira o pé do chão, né? Tira o pé do chão. E por que você obedecia tanto né, aos homens e a Deus você não quer obedecer? Deus quer aumentar o nível da água para tirar o seu pé do chão, você não quer tirar, né? Então vamos tirar o pé do chão, né? Amém? Mas não é para pular somente fisicamente, tá bom? É para aumentar o nível da água, para tirar o seu pé do chão, para você flutuar, né? Você mergulhar nesse rio, amém? Para quem não pegou ainda ontem o livro do programa, né? Passa ali e pode pegar o seu livro do programa, quem tem assinatura, tá bom? Do programa. Próximo final de semana vai haver a Casa do Adolescente, né? Casa dos Adolescentes já em Geraldo. Geraldo já preparou todo o cenário já para receber os adolescentes, já está preparando tudo. E aí precisa, né, vamos divulgar, fazer a divulgação, né, tanto no meio dos adolescentes, dos jovens, e também lembrar de um convidado, né, aquela pessoa que você gostaria que estivesse com você ali na casa dos adolescentes. Tá bom? E aí você pode convidar essa pessoa. Agora a gente precisa também saber o número, né, com antecedência, no máximo aí até a quarta-feira. Até quarta-feira é bom a gente saber o número, tá bom? Então vamos ser, né, bem ágeis nessa informação, tá bom? Em passar essa informação até quarta-feira para os anfitriões, né, eles se coordenarem, se planejarem com respeito a receber esses adolescentes, tá bom? Pode ser que ele não venha gostar e nunca mais queira receber. Então não vamos fazer isso, né? Não vamos fazer isso, tá bom? Cada casa que a gente passar, a gente precisa deixar aquele gostinho de quero de novo, tá bom? De quero de novo, e não aquele gostinho de nunca mais, né? Tá certo? Amém? Vamos orar, né? Vamos ficar de pé, vamos orar, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, chama Israel para fazer a oração. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse viver. Senhor Jesus, um viver, Senhor, de alegria. Ó Senhor Jesus, um viver espiritual. Ó Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, Senhor, na igreja. Senhor Jesus, também, Senhor, nós te pedimos, muito obrigado, Senhor, pelos irmãos. Senhor Jesus, ser, Senhor, com Heloíse. Ó Senhor Jesus, está completando mais um ano de vida. Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar ela, sua família, seu viver espiritual. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada um que está aqui hoje. Senhor Jesus, nos guarda, Senhor, até a casa, Senhor. Senhor Jesus, amém. Você pode vir na palma junto? Cobrir o som da sua voz, não vão me impedir de ao seu encontro ir. Tem um endereço comprado por preço
minha vida.